Mitos na adolescência. Esse vídeo eu fiz com a ajuda das mães. Eu perguntei aqui no canal para as mães o que elas acham que são mitos dessa fase. E aí eu vou trazer o que mais foi votado durante essa pesquisa. Se você não me conhece, eu sou Soraya, sou médica. Aqui nesse canal eu te ensino a entender por que seu adolescente está mudando tanto e a saber lidar com esse momento. Já segue meu conteúdo para receber informações como essa. Rebeldia. Todo adolescente é rebelde. Será que é rebelde mesmo? O que acontece? Nesse momento, o cérebro está mudado. Então, o que eles faziam antigamente era assim: filho, faz tal coisa. Ele vai lá e faz. Filho, tem que ser assim, não assado. Ele acreditava. À medida que o cérebro vai desenvolvendo, eu começo a ter um pensamento um pouco mais abstrato e quero entender melhor as coisas. Por que eu tenho que arrumar a cama assim e não assado? Por que eu tenho que almoçar tal hora e não tal hora? Por que eu tenho que voltar para casa em X minutos? E aí ele começa a me perguntar: mãe, por quê? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que não pode ser do meu jeito? E ele quer entender o que está por trás das ordens. E na hora que ele começa a pedir explicações, muitos pais encaram isso como um enfrentamento, como uma rebeldia. Então eu te sugiro, encare de outra forma. Calma, respira. Entenda que agora ele está querendo entender o porquê. Então na hora que ele te pergunta, ele não está querendo te enfrentar, muitas vezes. O que ele está querendo é entender. Então aproveita esse momento para dialogar, expandir a mente dele, fazê-lo entender o que está por trás das coisas e desenvolver essa maturidade. Não leve como um enfrentamento, como uma rebeldia, mas sim ele querer entender melhor as coisas. Vamos para o mito 2? Irresponsáveis são todos completamente responsáveis. Nessa fase, lembra que eu sempre falo, o desenvolvimento dessa parte aqui da frente do cérebro ainda não está completa. Então, primeiro, ele não consegue enxergar as consequências dos atos. Então, ele não sabe que se ele não estudar agora, ao invés de jogar videogame, ele vai acumular estudo, e aí quando chegar lá na frente, ele pode não passar de ano, e se ele não passar de ano, ele não vai estar com os amigos, enfim, ele não consegue enxergar as consequências lá no futuro. Eu preciso estar orientando sobre o que pode acontecer. E segundo, aqui também tem uma parte responsável pelo controle da impulsividade. Então, muitas vezes eles fazem coisas e depois eles... já foi, já fiz. E isso pode soar como irresponsabilidade. Então não enxerga as consequências lá no futuro e não consegue controlar essas atitudes. Tudo isso por falta do desenvolvimento do cérebro, que vai acontecendo devagarzinho e pode perdurar até lá os 20 e poucos anos, tá? Então isso vai acontecendo gradualmente. Mito 3. Deixa que isso passa, fase da adolescência, ela vai passar rapidinho. Rapidinho? A adolescência, gente, dura dos 12 aos 21 e talvez em breve vai ser esticada até os 25. São anos. Então, se eu deixo de trabalhar essas questões agora, nessa fase, isso vai se repercutir para o resto da vida. Se eu não ensinar valores, a base sobre a família, sobre amor, companheirismo, aceitação, valores, se eu não ensinar isso para o meu filho agora, que tipo de adulto ele vai se tornar? Então não dá para ficar pensando, deixa ele lá no quarto, deixa isso passar, depois a gente resolve. Não, você está deixando passar o momento de grande importância de formação do seu filho. Então, passar, vai passar. Com certeza esses anos vão passar se você deixar.
mas você vai perder a oportunidade de formar uma grande pessoa se você simplesmente largar a mão desse período. E o quarto mito, e não menos importante, nossa, como adolescente é teimoso. O teimoso pode ser interpretado porque agora ele quer validar o que ele quer. Ele quer validar a opinião dele, ele quer ter autonomia de decisão e validar o que ele quer. Então, não, é como o mito 1, né? Agora ele já não aceita mais tudo que os pais querem. Ele também quer que ele seja aceito e ele também quer ser ouvido. E muitas vezes o querer ser ouvido e querer colocar o que ele pensa e o que ele quer é interpretado como teimosia. Então, resumindo tudo, não esqueça que o seu filho cresceu. Que aquela criança que antes atendia de uma forma mais submissa está crescendo. E graças a Deus que isso está acontecendo, porque ele está se tornando uma pessoa de opinião. Então não sufoque essa abertura que ele está buscando. Ao contrário, incentive. Com conversas, não com brigas, mas estimulando esse amadurecimento para que ele se torne um adulto muito melhor. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você puder, me ajuda compartilhando para outras mães. E até o próximo.